Seja muito bem-vindo ao Zona de Conflito, seu canal sobre geopolítica, análise política e bastidores do poder global. No último fim de semana, durante o Festival Internacional Antifascista organizado pelo Foro de São Paulo, o presidente venezuelano Nicolás Maduro causou uma nova controvérsia ao sugerir a utilização de tropas brasileiras para libertar Porto Rico, território associado dos Estados Unidos. A declaração, repleta de alusões históricas e ideológicas, gerou intensa repercussão internacional, despertando críticas e preocupações sobre suas implicações diplomáticas e geopolíticas. Durante seu discurso, Maduro destacou o que chama de agenda de libertação, uma visão que, segundo ele, é inspirada nos ideais libertadores de Simón Bolívar. Ele mencionou especificamente a formação de um batalhão Abreu de Lima, referência a José Inácio de Abreu e Lima, um militar brasileiro que lutou ao lado de Bolívar durante as guerras de independência da América do Sul. Maduro fez uma analogia direta entre as lutas anticoloniais do passado e o que ele chama de imperialismo moderno dos Estados Unidos, posicionando Porto Rico como um exemplo de resiliência latino-americana contra a dominação externa. Abre aspas. Assim como no norte eles têm uma agenda de colonização, nós temos uma agenda de libertação. A liberdade de Porto Rico está pendente e nós vamos conquistá-la. Fecha aspas. Insinuando que o Brasil poderia desempenhar um papel de liderança nessa missão. A proposta foi feita em um contexto de tensões crescentes na região e reflete as ambições de Maduro em fortalecer sua posição como um líder regional anti-imperialista. No entanto, a sugestão gerou críticas tanto dentro quanto fora da América Latina. Muitos analistas interpretaram a declaração como um gesto populista, destinado a galvanizar apoio interno e entre seus aliados ideológicos. Outros, porém, a viram como um ato de provocação contra os Estados Unidos, com o potencial de aumentar as tensões diplomáticas e militares na região. Nos Estados Unidos, a declaração foi recebida com ceticismo e desdém. Autoridades norte-americanas reforçaram a posição de que Porto Rico é parte de seu território. Alguns porta-vozes enfatizaram que o relacionamento entre os Estados Unidos e Porto Rico é uma questão interna e que nenhuma intervenção será tolerada. Já em Porto Rico, o assunto também dividiu opiniões. Enquanto setores nacionalistas e pró-independência enxergaram a sugestão como um ato simbólico de solidariedade à causa da independência, outros a consideraram uma inergência inaceitável e contraproducente. No Brasil, o governo federal ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto, mas figuras da oposição criticaram duramente a declaração de Maduro. Argumentaram que qualquer envolvimento brasileiro em uma missão militar desse tipo seria uma violação dos princípios constitucionais e diplomáticos do país. Por outro lado, setores mais alinhados ao governo venezuelano apontaram que a declaração foi mal interpretada e que Maduro não teria sugerido uma intervenção militar real, mas sim uma postura de solidariedade política. Especialistas também apontam que a postura é altamente improvável de ser levada a sério, dado o compromisso histórico do Brasil com o princípio de não intervenção em assuntos internos de outros países. Analistas destacam que o Brasil enfrenta desafios internos significativos e que não teria interesse ou recursos para se envolver em uma ação militar dessa natureza, especialmente em um cenário de crescente polarização política interna. A menção ao batalhão Abreu de Lima remete a um dos episódios mais emblemáticos da história latino-americana, quando líderes como Simón Bolívar buscaram libertar o continente do colonialismo europeu. Esse passado heróico frequentemente é utilizado por líderes como Maduro para justificar políticas contemporâneas, mas especialistas apontam que as condições atuais são completamente diferentes. A retórica de Maduro, nesse contexto, parece mais apelo simbólico do que uma proposta realista de política externa. Porto Rico, por outro lado, tem uma relação peculiar com os Estados Unidos. Embora seja um território não incorporado, seus habitantes possuem cidadania norte-americana e participam de diversos programas federais, embora não tenham representação com voto no Congresso dos Estados Unidos. Qualquer mudança em seus status políticos, seja em direção à independência, à estadidade ou manutenção do status atual, dependeria de um complexo processo interno e do Congresso norte-americano, o que torna improvável qualquer solução unilateral. Além disso, Porto Rico tem enfrentado desafios econômicos significativos, agravados pelos furacões e pela crise fiscal. A ideia de uma libertação militar estratégica pode ser vista como desconectada das necessidades reais da população porto-riquenha, que busca mais autonomia econômica e apoio humanitário do que interferências externas. A declaração de Maduro também pode ter repercussões negativas para sua imagem internacional. A Venezuela já enfrenta sanções econômicas e isolamento diplomático devido a violações dos direitos humanos e irregularidades eleitorais. Ao sugerir uma ação militar envolvendo outro país, ele pode agravar ainda mais as tensões com potências estrangeiras.
e aumentar a pressão sobre seu governo. No âmbito regional, a proposta também pode complicar as relações com os aliados, como o Brasil, e tradicionalmente adota uma política de não intervenção em conflitos externos e privilegia soluções diplomáticas para as questões internacionais. O Brasil, como uma das maiores economias e democracias na América Latina, geralmente busca manter relações equilibradas com os Estados Unidos e outros países da região. Uma sugestão como a de Maduro, caso levada a sério, poderia colocar o Brasil em uma posição desconfortável, exigindo esclarecimentos ou mesmo desmentidos por parte do governo brasileiro. Isso também poderia gerar tensões internas, dada a polarização política no país e as diferenças ideológicas entre os principais grupos políticos. Ademais, uma retórica como a de Maduro pode intensificar debates internos do Brasil sobre o alinhamento ideológico do país em relação a governos vizinhos, ampliado o espaço para os questionamentos sobre a soberania brasileira nas decisões de política externa. Esse tipo de declaração tende a reverberar em círculos diplomáticos e parlamentares, exigindo esforços adicionais para mitigar danos potenciais à imagem internacional do Brasil. Esse foi o vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, comentário e se inscrever no canal. Até a próxima.